Eu queria falar agora da outra ponta da discussão eleitoral, mais especificamente a gente conversando aqui agora sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Tem uma pesquisa Quest que foi divulgada hoje, trazendo a informação de que 49% dos brasileiros acreditam que o senador Flávio Bolsonaro vai levar a candidatura dele à presidência até o dia do pleito. Outros 38% acham que ele está usando a pré-campanha para negociar os interesses do clã liderado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já outros 13% dos ouvidos na pesquisa não sabem ou não responderam. Entre os eleitores identificados como bolsonaristas, 81% do pleito acredita que Flávio irá até o fim e 12% aposta que ele busca negociar. Já outros 7% não responderam. Já entre o eleitorado do presidente Lula, 57% apostam que Flávio vai negociar a partir da candidatura e 32% cravam que ele será candidato à presidência em 2026. Entre os eleitores que se denominam independentes, há uma divisão. Os que acham que o senador vai ser candidato somam 46%, enquanto 37% acham que ele usa a candidatura para negociar. Esse debate muito em alta nos últimos dias, professor Hilton. Queria te ouvir aqui agora, porque aos poucos vai se somando informações, negociações vindo às claras, de certa forma, e inclusive uma expectativa para uma entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deve dar na terça-feira, de que se fale ali, de certa forma, pela primeira vez em voz alta, a indicação de Flávio Bolsonaro para a disputa. Como que a gente chega nessa nova semana no debate em torno da candidatura dele? Para o Bolsonaro e para o clã Bolsonaro, né, para a família, é importante manter esse assunto aquecido. Então, quanto mais se falar, melhor. Principalmente após a prisão do ex-presidente Bolsonaro, ele foi ficando um pouco de lado nas discussões para a eleição do próximo ano. Então, este movimento de indicar o próprio filho, ele, ainda que não seja definitivo, ainda que o Flávio não leve essa candidatura até o fim, é muito importante para o Bolsonaro, para os bolsonaristas, né, porque mantém o tema da presença do Bolsonaro, ou da família, pelo menos, né, nas eleições, e continuamos falando dele, né? Essa é outra questão também. Ele foi preso, terminou o julgamento, outras coisas aconteceram, mas nós continuamos falando de Jair Bolsonaro. E isso tudo é estratégico para ele, para a família dele, para o partido, porque mantém ali um posicionamento, não dispersa tanto o eleitorado. Se o Flávio vai ser candidato até o final ou não, é muito mais provável que isso dependa dos movimentos de apoio que vão acontecer no começo do ano, principalmente, né, mas até ali meados do próximo ano, quando se decidem as candidaturas. Isso a gente vai ver em pesquisa eleitoral, se ele vai melhorar ou piorar, apoios de empresários, bolsonaristas, políticos. Essa movimentação toda em torno do nome do Flávio é que vai indicar se ele vai continuar ou não. No fundo é isso, né? Ele tendo vontade ou não, isso é uma coisa interessante. Mesmo que o plano inicial não seja ser candidato até o final, né? De repente o plano inicial é aumentar o preço, né? O valor da negociação com ele, do apoio dele. Se de repente as pesquisas mostrarem que ele é um nome muito competitivo e ele começa a receber apoio, né, é quase que um clamor para que ele continue. Né? E o contrário também, se ele de repente quer ser candidato a presidente, tem mesmo isso em mente, mas o nome não emplaca no começo do próximo ano, outros nomes começam a aparecer, é provável que ele negocie o apoio a outro candidato. Então, isso tudo vai depender aí do que vai acontecer nos próximos meses. O que a gente percebe é que há uma certa resistência, mesmo no campo da direita, ao nome do Flávio, porque ele não tem o mesmo potencial que teria, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, como candidato a presidente. Ainda que seja difícil para o Tarcísio, por diversos motivos, ele tem mais potencial do que o Flávio, isso as pesquisas mostram. Mas não é o candidato natural ali do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem essa coisa de ficar muito fechado nele e na família dele. Outra questão também que a gente vai ver como vai se desenvolver nos próximos meses, né, é como os partidos vão começar a lidar com a campanha sem a presença do Bolsonaro. O Bolsonaro não vai estar nas ruas. Então, será ali usado o nome dele sem falar
tem o apoio dele explícito, uma gravação, né? A gente não sabe ainda como isso vai acontecer. Com certeza, professor. Inclusive, estava puxando aqui uma coluna dessa semana da Dani Lima, ainda na linha do que a gente viu da pesquisa, de quem acredita ou não que vai até o fim a candidatura, a gente trazendo um personagem importante, no caso, personagens importantes, que são os caciques do Centrão. No caso deles, já não apostam em uma desistência de Flávio, já falam das organizações para o ano que vem. Como que vem repercutindo e crescendo ou não a candidatura aos seus olhos, professor Leandro de Flávio? De fato, o cenário que o professor Hilton traçou é importante, né? Primeiro, acho que a gente tem aí um compasso de espera para saber, de fato, a viabilidade dessa candidatura, se ela vai alcançar voo ou não, se ela vai se materializar de fato ou não. Mas é dado que o bolsonarismo tem aí uma dificuldade muito grande de compartilhar poder e quer manter essa candidatura até o final, justamente, ou quer mantê-la pelo menos em evidência, para que Jair Bolsonaro, que os Bolsonaro não percam aí o controle da chamada direita no Brasil. Então, basicamente, o que essa candidatura significa é não vamos abrir espaço para outra pessoa que não seja do próprio clã aí, ainda que seja um aliado que tenha demonstrado uma fidelidade quase que canina aí, como o governador Tarcísio demonstrou nos últimos tempos. Então, a candidatura de Flávio Bolsonaro, ela concentra essa nomenclatura ou esse nome Bolsonaro aí dentro da direita, como capitaneando esse campo aí e sem abrir espaço para qualquer uma das pessoas. Mas aí vem a questão do próprio Centrão, como você bem está trazendo a coluna da Daniela Lima, e a gente está trabalhando, quer dizer, pensar o Centrão tem interesses próprios que não se confundem com os interesses da família Bolsonaro. Que caminho eles vão tomar diante disso? Porque a candidatura do Flávio, apesar de estar posta e de ter índices importantes, ela já demonstrou pelas pesquisas que ela não tem fôlego para uma vitória em segundo turno nesse momento. Então o Centrão já acende uma luz amarela porque sabe que essa é uma candidatura que atende aos interesses de Bolsonaro, do clã Bolsonaro, mas não necessariamente atende aos interesses de quem aposta na vitória dessa candidatura. E aí parte do Centrão fala em manter a predileção por nome mais ao centro, Ratinho Júnior, insistindo na Tarcísio de Freitas, parte quer ir com Flávio, mas é uma parte minoritária hoje, e parte já fleta com o governo, que não é surpresa para ninguém, porque o Centrão não tem ideologia. A ideologia do Centrão são os seus próprios interesses, é o próprio recurso público. Então, parte desse Centrão já sinaliza que, se for com Flávio, vamos desembarcar ali na curva e vamos aderir ao próprio governo. Né? Alguns partidos que já ensaiavam o desembarque do governo já estão dando marcha ré e já estão voltando a aderir ao governo. Então, a gente precisa entender também essa dinâmica toda. O professor Hilton bem colocou para o ano que vem, né? Pensando ali por abril, que é o prazo da desincompatibilização, ali onde alguns governadores deixam o cargo se quiserem se candidatar a alternativas maiores, outros mudam de partido, enfim. Abril é um bom momento para a gente olhar para tudo isso e tentar entender com que roupa o Centrão vai às eleições, e isso define fundamentalmente se essa candidatura Flávio tem viabilidade ou não, e o quanto que o governo vai ter que trabalhar ou contra uma reedição da polarização aí com o filho de Bolsonaro, ou contra um adversário que é mais complicado, que é um adversário que consiga transitar pelo centro. É por isso que o Centrão também busca um adversário aí mais palatável. Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas conseguem ir ao centro, como Flávio Bolsonaro não consegue. E aí a ida de Lula ao centro, como fez em 2022, seria um pouco mais difícil também. Então, tudo isso a gente vai ter que esperar um pouquinho para o ano que vem, mas aí vai ficando claro as peças se movimentando dentro do xadrez político.